quero convidar você também a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o apóstolo e evangelista João, capítulo 17, verso de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 17, verso de número 3. Hoje no nosso tema, como você acompanhou aí na descrição, é sobre vida eterna. Vamos falar sobre isso nesta noite, segundo a graça que nos concede Deus, o que é vida eterna. Na definição do próprio Senhor e Salvador, o doador da vida eterna, que é Jesus. Diz assim Jesus: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vou ler mais uma vez. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos orar? Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, porque podemos louvar e bendizer o teu santo nome, ouvir da tua bendita palavra já nesta noite. Queremos ouvir um pouco mais desta tua bendita palavra. Que o Senhor, por meio do Espírito, fale ao nosso coração. Na instrumentalidade da tua palavra, fala ao nosso coração, revela a todos aqueles que ouvem a tua palavra nesta noite a essência e a grandeza da vida eterna. Ajude-nos, Senhor, por tua graça, em nome de Jesus. Amém. A eternidade é o anelo de todo homem. Todo homem que pisou nesta terra, depois do pecado, amaldiçoada por Deus por causa do pecado, tem um anelo à eternidade. Cada vez que nós vemos e conversamos com as pessoas, nós vemos isso, que os homens sempre procuram fugir da aparência de que o tempo já passou. Isso aí, às vezes, até uma questão estética, externa, não é uma crítica a essa questão, mas às vezes até mesmo na aparência. Eu ouço muitas pessoas falarem assim: eu quero tirar do meu rosto, do meu corpo, as marcas da idade. Ou seja, o homem tem aquele anelo de ficar bonito, ou de ficar bonito, no caso o homem, o ser humano, e ficar bonito para sempre. E por que o homem age assim? Ou então pela comida tal, ou pela atividade física e assim por diante. Por que o homem age assim? Porque a eternidade está plantada dentro do coração do homem. O homem, a semelhança de Deus, é eterno no sentido de não ter fim. Deus nunca teve começo, nós tivemos um começo. O começo da criação lá com Adão, e aí a nossa descendência. Eu nasci em 23 de abril de 1971. Então ali começou a história de João Aparecido Pepe. Mas de 23 de abril de 1971 em diante, não tem um tempo. Não vou deixar de existir ainda que eu morra. Nós cremos na ressurreição. E que o homem, então, nesse sentido, tantos aqueles que vão para a presença de Deus, como aqueles que ficaram longe de Deus, eles são nesse sentido de eterno, ou eles têm eternidade. Ainda que uns passarão num lugar de tormento e de castigo eterno. Mas vida eterna, tratada pelo nosso Senhor Jesus Cristo aqui, denota-se-nos a ideia. Qual é o ensino aqui? É passar esse tempo infinito, ou esse tempo sem fim, chamado eternidade, ao lado de Deus. Por isso que é chamado de vida eterna. Se fosse a eternidade longe de Deus, ela é chamada de morte eterna. Ou então, como trata na revelação, mesmo o apóstolo João, lá no Apocalipse, de segunda morte, ou a separação definitiva do homem de Deus. Então, morte eterna, vida eterna. Então, vida eterna nesse sentido, todo homem é eterno, mas aqui vida eterna é passar ao lado de Deus. Então, essa eternidade está dentro do nosso coração. Na oração sacerdotal, que é João capítulo 17, você tem aí até esse título na sua Bíblia aí, dos versos de número 1
até o verso número 26, Jesus Cristo se apresenta como o sumo sacerdote suplicante em favor de seu povo. Ele já dissera lá, olha, se observar o verso número 1, ele levanta os olhos ao céu e fala então, porque ali Jesus está nos momentos que vão anteceder a sua prisão, a sua injusta condenação e sua morte. E ele vai orar ao Pai, ele vai interceder ao Pai. Como diz Hebreus, ele é o sumo sacerdote fiel. E esse é o papel do sumo sacerdote, interceder por todo o seu povo, por toda a igreja. E é isso, por toda a igreja do Antigo Testamento, Israel. Aqui Cristo vai fazer isso. Mas nos versos de número 1 a 5, embora ele já falara dos seus discípulos, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, e aí falando de si, a fim de que todos concedam a vida eterna, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então ele está tratando de vida eterna. Então nos versos de número 1, 2, 3, 4 e 5, Jesus Cristo está falando de sua obra, é a sua oração ao Pai em favor de si mesmo, para depois, então, do verso número 6 até o verso número 26, interceder pelos seus discípulos ali perto, e por mim, por ti, por todos aqueles que o Senhor ainda haveria de chamar. O assunto vida eterna entrou desde o verso de número 2, quando ele fala que Deus havia concedido autoridade a Jesus para conferir autoridade, verso número 22, sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, a fim de que lhe conceda a vida eterna, a fim de que Jesus conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Lembra lá que eu falei para você já em outras pregações do Evangelho de João, que o Evangelho de João apresenta sempre vida eterna como um plano de Deus para um determinado grupo do qual Deus escolheu antes da fundação do mundo, embora essa seja a frase lá do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. Mas sempre ele vai ser restritivo. Jesus concede vida eterna a todos. A todos quem? A todos os que lhe deste, ou seja, aqueles que o Pai, antes dos tempos eternos, escolhera em seu Filho Jesus, dera para seu Filho Jesus, para que ele viesse e morresse na cruz. Os reformadores, os puritanos, eles chamaram essa obra de Cristo de expiação limitada. Hoje, os teólogos mais modernos, eles não usam muito mais essa palavra limitada, eles falam de uma expiação definitiva, de que Cristo realizou uma obra definitivamente em favor de um povo. Daria no mesmo sentido só a colocação frasal da palavra aí. Então, é disso que Jesus Cristo está falando, então, da vida eterna que ele vai conceder a todos aqueles que o Pai lhe desse. Aí, ele define vida eterna para nós no verso número 13. Mas antes, uma palavrinha rápida sobre o papel ou sobre o livro de João. Lembra lá que eu já tenho falado para vocês que o livro de João é o quarto evangelho, o último a ser escrito lá no final do primeiro século, e que tem, no primeiro século da era cristã, né? Então ano 93, 96, a maioria diz aí nessas datas aí. Ele mostra Cristo em sua revelação divina. Ele é o próprio Deus, por isso você não tem aquele diálogo dos anjos com os pastores, como tem em Lucas, você não tem aquele diálogo do anjo com Maria, como há e com José, como há no Evangelho de Mateus, ou o diálogo do anjo com Maria, como narra nos Lucas. Ele já abre o seu Evangelho dizendo que Jesus Cristo é o eterno, é o Logos, é a vida eterna, é o eterno, é o Verbo de Deus desde a eternidade, desde antes da própria eternidade. Então ele mostra a própria encarnação do Verbo. Ele faz isso mostrando para nós em 7 sinais revelatórios da divindade de Jesus. Vou passar bem rapidinho para você. As bodas de Caná, um primeiro sinal revelacional, sei lá no final ele vai falar. E deu Jesus o primeiro sinal, o sinal revelatório de sua pessoa, de quem ele é. Isso é a palavra semeio, ou sinal ali em João. No capítulo 4, a cura do oficial do rei. No capítulo 5, a cura de um paralítico. No capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes. No capítulo 6 ainda, Jesus andou sobre as águas. No capítulo
9, ele cura no cego de nascença. E no capítulo de número 11, Jesus Cristo ressuscita Lázaro. Engraçado que ele vai no cemitério e ele grita. Se ele tivesse gritado, ressuscitam, todos ressuscitariam. Mas ele chamou por nome, uma pessoa. Lázaro vem para fora, senão teria ressuscitado todo mundo no cemitério. Então ali ele mostrou o seu poder sobre a morte. Observe que todos os sinais revelacionais de Jesus Cristo mostram que ele é Deus sobre toda a criação, Deus sobre a matéria. E como ele pode conceder vida eterna, então ele pode conceder vida ao morto. Assim ele fecha os seus 7 sinais, João, na sua revelação, inspirado pelo Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas voltamos para o nosso texto em foco, então, que é o verso 3 de João, capítulo número 17. O que é vida? O que é essa vida eterna? O que é esse estar ao lado de Deus, essa chamada vida eterna? Na definição de Jesus Cristo, Jesus coloca 2 elementos imprescindíveis nesse texto que fala sobre o que é essa vida eterna, como que o homem alcança essa vida eterna ou essa morada eterna com Deus. Ele faz isso em 2 definições. Observe lá o que ele diz. Ele diz assim: e a vida eterna é essa. São palavras dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. Primeiro, que te conheçam a Deus, a ti como único Deus verdadeiro. Então, primeiramente, Jesus Cristo diz que a vida eterna, ela é recebida pelo homem nesta terra, nesta vida, até e depois da sua plenitude na eternidade, ou seja, passar a eternidade ao lado de Deus. A vida eterna é um conhecimento chamado conhecimento experimental de Deus. Observe que ele diz assim: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Mas o que é essa palavra conhecimento que é interessante para nós? Então ele está falando que a vida eterna é um conhecimento experimental de Deus. Por que isso? Essa frase, essa palavra experimental foi usada pelos reformadores, pelos teólogos do século XVI, quando eles falavam que um conhecimento a respeito de Deus não é um conhecimento intelectualizado, mas é um conhecimento experimental. E você sabe que a ideia experimental, experiência é algo relacional, é algo tangível, algo que você pode realmente desfrutar. Então, nos dias de Jesus, existiam 2 grupos que disputavam o conhecimento intelectual sobre as divindades. Quais eram esses 2 grupos? Eles se concentravam basicamente em 2. O primeiro, os judeus. Os judeus, eles imaginavam que o conhecimento de Deus é ter muita informação sobre Deus. Então, por isso que eles eram os patronos da intelectualidade e da espiritualidade do século de número 1, porque eles eram rebuscados no conhecimento a respeito de Deus. No conhecimento a respeito de Deus, naquele conhecimento intelectual. Mas Jesus vai denunciar ao longo do Evangelho, ao longo de sua revelação, dizendo assim: olha, o conhecimento que vocês têm sobre Deus nada mais é do que informação sobre Deus. Vocês não se relacionam com Ele verdadeiramente. Embora tenha uma religião, embora tenha ações dentro de uma religião, mas o seu conhecimento está longe de Deus. Se você lembra aí, for ler a Bíblia no capítulo número 8, quando eles advogam para si que são descendentes de Abraão, Jesus diz para eles: se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão, mas muito pelo contrário, vocês querem me matar. É isso que ele vai dizer para eles lá em João capítulo de número 8. Então, os judeus tinham muito conhecimento no sentido de muita informação sobre Deus, mas não um relacionamento vital com esse Deus. Não era algo experimental, não era algo de vida, era mais por meio de sombras e sinais. O segundo grupo era chamado os gentios, ou o povo gentil, que era resumido ali basicamente em gregos e romanos, embora o mundo gentil abrange os bárbaros, os nativos e assim por diante, mas quem disputavam ali a intelectualidade no que diz respeito às divindades eram os gregos e romanos, muito entrelaçado entre eles. E eles diziam que existiam muitos deuses,
deuses e que seria impossível conhecer todos eles. Se você lembra lá, quando o apóstolo Paulo pega em Atenas, ele observa os altares de cultos e ele encontra lá o altar ao Deus desconhecido. Então, diz os estudiosos que no primeiro século, em Atenas, existiam mais deuses do que adoradores. Existiam mais altares de adoração, só para você ter uma ideia, mais altares de adoração do que pessoas para adorarem esses deuses. Então, esses indivíduos, eles tinham muito conhecimento intelectualizado também sobre suas divindades, sobre uma enormidade de deuses e o que esses deuses requeriam daqueles que os seguiriam. Mas eles diziam, esses deuses estão acima do prescrutar humano. Os homens podem, de alguma maneira, meio que no escuro, prestar algum culto a eles. Esse grupo também, os dois grupos, eles tinham em comum uma coisa. Qual? Deus estava longe e distante e não podia ser conhecido. O que Jesus expõe para nós nessa oração e nessa definição sobre vida eterna é exatamente o oposto. Primeiramente, Deus é conhecido sim, podemos nos relacionar com Ele sim, porque verdadeiramente Ele nos criou e nos criou para Ele, para nos relacionarmos com Ele. Podemos conhecer Deus a partir da revelação que Ele deu de si mesmo, e a mais completa na pessoa de seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, esta é a objeção, esta é a correção de Jesus Cristo, a objeção tanto de um grupo como de um outro, que via Deus, no caso o monoteísmo dos judeus, ou os deuses do povo gentil, ali representado pelos gregos e os romanos, mas ainda que os outros povos também tinham as suas divindades e os deuses. Se for lá na Amazônia, lá, aqueles índios, eles têm os seus deuses e assim por diante. E Jesus está dizendo para eles, olha, não são muitos deuses, é um único Deus, e é possível se relacionar com Ele. Quem tratou desse assunto bastante para nós, sobre essas palavras de Jesus Cristo, foi um teólogo chamado João Calvino. E João Calvino, ele diz para nós que nós podemos conhecer Deus a partir da revelação que Ele dá de si mesmo, a nós na sua palavra, e na palavra escrita e na palavra encarnada, no verbo encarnado, que é o próprio Jesus Cristo. E a partir disso aí, nós podemos conhecer Deus e depois conhecer a nós mesmos. Essa palavra aqui, usada aqui, que Jesus usa aqui, conhecimento, é a mesma palavra usada lá em Mateus, capítulo 1, verso de número 25, quando descreve a intimidade do casal Maria e José. Quando o anjo aparece a José em sonho e diz para José, olha José, você tem que receber Maria como uma esposa, porque o que está nela é obra do Espírito Santo. E diz o texto que José então, depois de sonho, entendeu que essa era a vontade de Deus e recebe Maria. Mas o verso de número 25 de Mateus 1, o texto diz assim, que José não conheceu Maria, e ali ele não conheceu ela como esposa. A ideia é intimidade entre um homem e uma mulher. Esse é o sentido da palavra conhecimento, ali, de José, conhecimento relacional, no âmbito de um homem e de uma mulher. Assim, nesse mesmo sentido de conhecimento de intimidade, de algo relacional com um Deus e com um Deus verdadeiro, Jesus define. É o primeiro passo para o homem ir em direção da vida eterna. É lançar fora todos os seus deuses, todas as suas divindades. Os deuses de mentira, os deuses faz de conta dos povos e das flores. E nos voltarmos para um único Deus verdadeiro. Não no sentido de intelectualidade apenas. Não com informações sobre Deus, mas nos relacionarmos com Ele de fato e de verdade. Expor o nosso ser todo dia para Ele e ter plena segurança nele. Vida eterna é essa, que te conheçam a Ti como único, então não muito, então
primeiramente, Jesus Cristo derruba a ideia dos judeus, ou seja, que Deus não pode se relacionar conosco, ou não é relacional. A segunda parte, Jesus derruba o conceito dos povo gentil, que existiam muitos e muitos deuses. É conhecimento, e é conhecimento de um único Deus verdadeiro. Esta é a primeira parte da definição de Jesus Cristo sobre o que é vida eterna. Agora nos convém uma aplicação prática para as nossas vidas. E você tem que responder aí para ti mesmo, assim como eu devo responder para mim mesmo. Tu tens conhecido Deus assim? Ou você tem conhecido uma ideia de Deus dentro da religiosidade, ou dentro da religião? Eu lhe digo para você, até mesmo que provavelmente se você está me ouvindo, você está dentro do âmbito da religião cristã. Você tem conhecido assim um Deus relacional? Deus que podemos viver com Ele, caminhar com Ele, andar com Ele, estar com Ele todos os dias? Ou você tem conhecido muita informação da religião sobre Deus, mas a cada vez que você examina a sua própria vida, você se vê tão longe, tão distante desse Deus, assim como os gregos, ou os romanos, ou os próprios judeus nos dias de Jesus. Você tem conhecido um Deus que se relaciona contigo, que conhece a sua escritura, de que você é pó, mas se relaciona contigo de fato, de verdade? Hoje, tu podes tomar a palavra de Deus em sua mão, ler e ouvir Deus falando contigo. Claro, quando nos relacionamos com alguém, se não temos problemas auditivos, nós podemos ouvir ela. Nós podemos nos relacionarmos com ela de fato e de verdade. Você tem conhecido esse Deus? Ou você está preso na ideia de informação sobre Deus, imaginando que se você tiver muita informação sobre Deus, um dia você vai morar no céu. Mas a sua vida aqui na terra não tem nada a ver com esse Deus, com o Deus das Escrituras Sagradas. Pense sobre isso, porque isso é a vida eterna, ganhada aqui na terra por meio da obra de Jesus Cristo e desfrutar da sua plenitude na eternidade com Deus. A segunda definição que Jesus Cristo nos coloca é sobre Ele. Jesus é o único mediador do nosso relacionamento com Deus. Observe que ele diz assim: e vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, como o único Deus verdadeiro. Parte B, e a Jesus Cristo a quem enviaste a quem? Enviaste a terra. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho. Deus só pode ser conhecido por meio da mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que ele dissera lá no verso número 2, de que Deus deste a ele a autoridade de conceder vida eterna a toda a carne, restrita àqueles que ele lhes desse antes da fundação do mundo. Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus o Pai. É por meio dele que nós conhecemos Deus. Ele já dissera para nós lá no Evangelho de João, no capítulo 11, diz assim: ó Pai, tu ocultaste todas essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A segunda afirmação que Jesus Cristo faz sobre a vida eterna é que Ele é o meio pelo qual o homem se achega a Deus. Já disseram a vocês que João Calvino afirma que só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. E a partir disso nós podemos ter um conhecimento de Deus e de nós mesmos. O segundo ponto é que fora de Cristo é impossível se conhecer a Deus. Olha, então Jesus Cristo ali estava derrubando mais uma vez o conceito lá do primeiro século que se perdura até o dia de hoje. Qual é o conceito do primeiro
que se perdura até os nossos dias de hoje. Todos os caminhos conduzem a Deus, todas as religiões se conduzem a Deus, todos os líderes das religiões que existem no mundo conduzem a Deus, como existe um ditado aí: todos os caminhos conduzem assim como todos os caminhos conduzem a Roma, todos os caminhos conduzem a Deus. E com isso Cristo estava quebrando a ideia do paganismo, quebrando a ideia da idolatria do povo gentílico, que tinha muitos deuses, muitos mediadores, entre eles e esses deuses. E a religião era o próprio mediador. E quebrando também o conceito dos judeus que vão rejeitá-lo, que já o têm rejeitado ao longo da revelação do Evangelho, rejeitá-lo, vão tramar contra ele, vão subornar o homem, vão subornar a guarda, vão renegar o próprio Filho de Deus. Tanto judeus como gentios renegavam a ideia de um mediador. Eles renegavam a ideia de que Jesus Cristo fosse o mediador entre Deus e eles, entre Deus e os homens. Fora de Cristo não existe acesso a Deus. E o Evangelho de João vai nos apresentar algumas razões pelas quais é impossível se conhecer a Deus fora de Cristo. Lá no capítulo 1, ele vai fazer umas quantas afirmações. Por que não podemos conhecer Deus fora de Jesus? O capítulo 1 diz assim: porque Ele é o verbo da vida, Ele é o Logos, Ele é aquele no meio pelo qual nós passamos a conhecer Deus, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Logos da vida. A vida parte dele, diz João capítulo 1, verso número 1. O verso de número 3 do mesmo capítulo 1 diz que Jesus é o agente de toda a criação de Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nem eu, nem você, nem a planta, nem o animal, nada foi criado fora de Cristo. Verso de número 12 do mesmo Evangelho de João capítulo 1 diz assim que é somente por meio de Jesus Cristo que nós somos adotados à família de Deus. Os que receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Somos adotados à família de Deus por meio de Jesus. Verso de número 18 do mesmo capítulo de número 1 diz que Jesus Cristo é a revelação de Deus a nós em carne e osso. O verbo eterno que criara todas as coisas, que nos tornaram filhos de Deus por sua mediação, ou por intermédio de si. Ele diz assim: o verbo se fez carne. Deus em carne e osso é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do único gerado pelo Pai, do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso número 18. Então, quando abre o seu evangelho, o evangelista e apóstolo João nos diz assim: nada existe fora da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele encerra o capítulo número 1, ele vai dizer assim: por meio de Deus, por meio de Jesus, Deus se revelou a nós. Lembra lá dos 7 sinais revelatórios de quem Jesus Cristo é, de que Ele é o Deus encarnado. Com essa segunda afirmação, Jesus está excluindo algumas coisas. Primeiro, a possibilidade que possa existir um outro caminho a Deus que não seja Ele mesmo. E ele já dissera anteriormente no capítulo 14, do verso 4 até o verso 6, ele diz assim: olha, agora eu estou indo para lá, para junto do Pai, depois eu vou voltar, eu vou fazer moradas e eu vou voltar e vou buscar vocês. E vocês sabem para onde eu estou indo. Tomé, ô Senhor. Não sabemos.
Vou ler exatamente como Jesus colocara aqui em João capítulo 14. Disse-lhe Tomé, verso do número 5: Não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com isso, Jesus Cristo está excluindo que a possibilidade de existir um outro meio pelo qual o homem pode alcançar a vida eterna fora de Cristo. Vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus, por meio da revelação de Teu Filho, de Jesus, a quem enviaste. Então, essa ideia muito colocada nos nossos dias, de que existem muitos mediadores entre nós e Deus, mentira. Como algumas próprias igrejas e religiões que colocam elas como sendo a própria verdade. Mentira, coisa de falso profeta. Toda vez que você ouvir uma pessoa, representante de uma igreja, que disser para você que fora da igreja dele, fora daquele reduto religioso onde ele pertence, e ele está te convidando para ir, dizendo assim: fora de nós não existe nenhuma outra igreja verdadeira. Saiba que este é um falso profeta, esta é uma falsa igreja, ela está se colocando no lugar de Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai fora dele, fora de Jesus. Santo Agostinho de Hipona, o Agostinho de Hipona como é conhecido, ele disse uma frase assim: nosso coração anda inquieto, em turbulência, enquanto não repousa em Deus, o qual nos criou para si mesmo. Assim disse Agostinho de Hipona, um grande teólogo da igreja lá no quarto século. O nosso coração anda com inquietude, até que ele possa plenamente repousar em ti, porque tu nos criaste, Deus, e esse Deus nos criaste para Ele mesmo. Pergunta que você precisa responder para você mesmo agora é: como que está o seu coração? Quietude ou turbulência? Quando você pensa na questão morte, você tem segurança de onde vai passar os seus dias na eternidade? Você já repousa da segurança absoluta de que Jesus Cristo morreu por ti, de que você entregou a sua vida para Ele, de que você está em comunhão com Deus por meio da mediação de Jesus Cristo, e se você partir deste mundo hoje, agora, esta noite, antes de findar este dia, 18 de julho de 2021, você estará na presença de Deus? Você tem certeza disso? Você precisa ter essa certeza. E se você não tem essa certeza, se não há quietude no seu coração em relação a essas coisas, no que diz respeito à morte e à eternidade, então saiba que possivelmente você está com informação religiosa, talvez você está dentro de uma igreja, dentro de uma religião, talvez você é membro de uma igreja, mas você está fora do céu, porque se ainda não conhece esse Deus vivo e verdadeiro, relacional, revelado, única e verdadeiramente, por meio de seu Filho Jesus Cristo, o qual é o único mediador entre nós e Ele. Só existe um Deus verdadeiro, e só existe um mediador. O Santo Apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, diz assim: só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sei que a religião dos nossos dias e de todos os tempos colocaram muitos mediadores entre o homem e Deus, ou entre o homem e Jesus, e depois entre Jesus e Deus. Mentira pura. Quem disse isso? João Pedro. Quem disse isso foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em João capítulo 17, verso número 3, quando ele diz que a vida eterna é esta, que conheça um Deus, o único Deus, verdadeiro. Verdade, contrário de mentira. O único Deus verdadeiro. Segundo, e a Jesus Cristo.
ele usa o seu nome. Ele não diz a mim, ele diz a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te convido a, nessa noite, se entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo agora. Não tardes. Não se demore. Não alongue a angústia do seu coração, a destemperança da tua alma. Não alongue a inquietude do seu coração. E receba esta vida eterna que Jesus Cristo oferece gratuitamente a todo aquele que ouvir e crer nele. Hoje, agora, nesse momento, é o dia, esse é o dia, agora é o momento de você se entregar a esse Deus por meio de Jesus Cristo, que revelou o amor de seu Pai de uma maneira obediente, de uma maneira submissa, com os braços abertos, lá na cruz do Calvário. Você já se entregou? Já se entregou a Ele? Já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você tem esta vida eterna que Jesus Cristo falou para nós aqui. Você já recebeu ela nesta vida e para desfrutar da plenitude dela na eternidade. Essa é uma certeza que só reside no coração daquelas pessoas que conhecem Deus verdadeiramente, conhecem Deus de forma relacional e não no âmbito apenas de um reduto religioso. Essa pessoa é aquela que conheceu, já se entregou completamente ao Senhor Jesus Cristo, recebendo Ele como o único Salvador, de que a religião, lembre-se, a tua religião não pode salvar, as tuas boas obras não podem te salvar, só Jesus Cristo pode te salvar. Pense sobre isso e entregue-se hoje mesmo a Jesus. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós ouvimos a voz do Teu Espírito, a voz da Tua Palavra, nas definições de Teu próprio Filho Jesus Cristo, que vida eterna é conhecer o Senhor, é se relacionar, é viver com o Senhor, como o único Deus verdadeiro. E conhecemos a Jesus Cristo, a quem enviaste, e aquele que nos revela a Ti como nosso Deus verdadeiro. Graça nós Te damos, Senhor, porque um dia o Senhor der essa certeza ao nosso coração, de que pertencemos a Ti e de que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, porque o Teu Espírito regenerou a nossa vida para uma viva e santa esperança. Que esta pessoa que ouviu a Tua voz, a voz da Tua palavra, em que não há certeza e nem quietude no seu coração, que o Teu Espírito possa vencer a barreira da incredulidade, trazendo-lhe vida eterna por meio de Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém.